tarde, pessoal. Pode ser boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, né? E agora é a tarde. Bom, vamos resolver hoje um exercício, mais um exercício para o nosso canal, que é como calcular a força resultante. Então, o que esse desenho aqui está ilustrando? Está dizendo que aqui há uma plataforma, né? Pode ser uma barra de ferro, um muro, qualquer uma coisa, e sobre essa plataforma nós temos um parafuso fixado, ó, tá vendo? E aí nós temos três forças atuando sobre esse parafuso. Uma força que sai nessa direção, chamada de força 2, 80 newtons, como você está vendo aqui. Uma outra força que sai nessa direção, que é força 1, 150 newtons. Uma outra força que sai nessa direção, que é força 4, 100 newtons. E uma última força que sai nessa direção, que é força 3, 110 newtons. Ok? Então o que o problema está pedindo? Para você calcular todas essas forças aqui e achar uma força resultante. Isso é como se você tivesse que apagar todas essas linhas, escrever uma linha só, colocar o grau que essa linha está e a força que essa linha tem. Okay? Mas nessa primeira parte do exercício, está sendo pedido apenas para calcular a força resultante e não representá-la aqui em relação ao parafuso. Okay? Mas vamos fazer as duas partes para que a gente tenha uma ideia mais ampla de tudo isso aqui. O que eu fiz aqui embaixo? Eu desenhei aqui embaixo já três planos cartesianos, onde nós vamos calcular tanto a componente y de cada força, como a componente x de cada força. Repare que eu tenho 4 forças atuando sobre o parafuso, mas fiz apenas 3 diagramas de corpo livre aqui. É chamado de corpo livre porque eu vou analisar cada uma das forças separadamente. Okay? Por que eu não fiz esse último aqui? Ó? Porque esse último eu já estou vendo que a força ela é toda em relação a y. Tá vendo? Ó? Ela é exatamente em relação ao eixo y aqui embaixo. Então 110. Basta no final eu somá-la como uma componente y. Não preciso somar a componente x porque vai ser zero. Ela não exerce nenhuma força nessa direção, nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para cá, sempre aqui. Ok? Bom, vamos lá então. Vamos começar a calcular isso aqui. Eu vou usar uma fórmula bem simples para a gente fazer isso, ok? Que é o seguinte, vamos começar então pela força 1, que você está vendo aqui, ó. Força 1 é igual a 150 newtons. Vou resolver aqui de vermelho para ficar mais fácil. Primeira coisa, vamos representar essa força. Imagine que esse plano cartesiano que eu tenho aqui é esse plano cartesiano que eu tenho aqui, ó, com as coordenadas x e com a coordenada y que eu tenho aqui em cima. Okay? Isso aqui você já está acostumado, provavelmente. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui também o x, desculpe, o y, e tenho aqui também o x. Ok? Então vamos fazer aqui, desenhar aqui, sobre o plano cartesiano, a força 1. Okay? Então ela está mais ou menos nessa direção. E é nos dito que ela tem uma inclinação de 30 graus. Ok? Então está ali, 30 graus. Bom, para calcular isso aqui, eu preciso saber o valor dessa força, e é dito ali que ela tem 150 newtons. Então eu vou colocar aqui, ó, força 1 é igual a 150 newtons. Vou colocar aqui só para a gente memorizar, ok? Vou colocar uma barrinha aqui na frente e vamos fazer assim. 150, eu repito a força, ó. Então a força 1 em relação a x, eu vou repetir essa força, ó. 150 é igual a 150 vezes, eu tenho que multiplicar a força ou pelo seno ou pelo cosseno do ângulo que está aqui. E como é que eu sei se é o seno ou o cosseno? É simples. Você vai olhar o eixo em que o ângulo está colado, essa voltinha aqui está colada, ó. Se nós estamos calculando em relação a x e o ângulo está colado no x, então colado lembra cosseno, ok? Então vou colocar aqui 150 vezes o cosseno de 30, ok? Bom, se eu fizer essa soma aqui, 150 vezes o cosseno de 30, para isso nós vamos usar aqui a calculadora científica, pelo menos para a primeira, para você ter uma ideia de como faz isso. Então vou colocar aqui, ó, 150, vou escrever normal na calculadora, ok? 150 vezes
Aí eu vou colocar aqui, ó, cosseno, vou escrever aqui o 30, ok? Fechar o parênteses ali e vou colocar aqui, ó, o resultado que nós obtivemos ali. Você clica o Shift igual de novo. 129, vamos usar 4 casas aí, ó, 129, 90, 38. Então aqui vai ser igual a 129,9038 newtons, ok? Então eu já calculei a componente X dessa primeira força que está aqui, o que nós já representamos aqui também. Vamos então calcular essa mesma força 1 em relação a Y. Eu faço a mesma coisa, ó, repito, 150, que é o valor da força, e multiplico. Por quê? Multiplico agora pelo seno. Por quê? Repare que o ângulo está representado em relação a x. Então, a força está colada no x, aqui é cosseno. Ela está separada do y. Então, é seno. 150 vezes o seno de 30. Ok? Que vai ser igual, vamos fazer aqui de novo, ó, né? É só voltar ali, o cálculo. E agora, em vez de calcular o cosseno, nós vamos calcular o seno, né? Clicar aqui na calculadora, ó, seno de 30, ok? Vai dar um resultado ali de 75 newtons, ok? Então isso aqui é igual a 75 newtons. Então para essa primeira força eu já calculei a componente dessa força em relação a x e a componente dessa força em relação a y. Vamos então olhar a força 2. A força 2 está aqui, ó. Tá vendo? Força 2, as duas informações que eu tenho. Ela está em uma inclinação de 20 graus em relação ao eixo y e ela tem 80 newtons, a força de 80 newtons, ok? Então aqui embaixo, no meu outro diagrama de corpo livre, eu vou fazê-lo aqui, ó, mais ou menos aqui, como está lá em cima, ok? Aqui tem um detalhe interessante. Nessa força de cima, vou fazer de caneta azul. Se você observar e traçar aqui, ó, desse ponto até aqui no X e desse ponto até aqui no Y, você vai ver que tanto o Y como o X são positivos. O Y seria negativo a partir do zero para baixo e o X seria negativo do zero para trás, ok? Então aqui as duas são positivas. Mas se eu fizer a mesma coisa aqui agora, eu vou perceber o seguinte. Em relação ao eixo Y, essa força ela é positiva. Mas em relação ao eixo X, essa força ela vai ser negativa. Ok? Então quando eu escrevê-la em relação a X, o resultado eu preciso escrever representando com o sinal de menos, sinal de negativo. Ok? Então vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá em cima. Vamos escrever aqui, ó. Força 2, ok? É igual a 80 newtons, já vimos isso, né? Vou botar a barrinha aqui. Vamos lá então. Força 2 em relação a x. Eu tenho 80 newtons, já sei que eu tenho que escrever ele aqui, né? 80 vezes o quê? Seno ou cosseno? Eu estou calculando em relação a x, né? Então vamos ver. Ela não está, ela está aqui, ó. Para que ela está aqui, ó. Aqui é 20, né? Dito que ela tem 20 aqui, 20 graus. Então ela está colada ao eixo X? Não, ela está colada ao eixo Y. Ela está separada do eixo X. Então, em relação a X, 80 vezes seno de 20. Qual o resultado disso aqui? Vamos voltar aqui para a calculadora, né? E vamos fazer, ó. 80 vezes seno de 20. Qual o resultado que eu vou obter? 27,3616, ok? 27, vou escrever aqui, ponto 3616. Lembrando que em relação a x ela é negativa, então eu preciso escrever com o sinal de menos ali, ok? Menos 27,3616. Vamos calcular então a força 2 em relação a y. O que eu tenho? 80 vezes, já usei o seno, já sei que aqui vai ser o cosseno, porque ela está ligada, ela está colada,
conectada com o eixo Y. Então, eu preciso do cosseno vezes cosseno de 20. Fazendo esse cálculo também, que não é muito difícil aqui na calculadora, ó, 80 vezes, né, vou colocar aqui 80 vezes cosseno, opa, repeti o seno, vezes cosseno de 20. Quanto que eu tenho? 75, 17, 54, ok? Então vamos colocar aqui, é igual 75, 17,1754. Beleza? Agora vamos calcular aqui a última força que nós precisamos calcular, porque a força número 3 nós já temos ali, né? Daqui a pouquinho você vai entender por que não precisamos. Então vamos para a força 4, né? Calculamos a força 1, está aqui. Calculamos a força 2, está aqui. Vamos calcular então a força 4, ok? Vamos representá-la aqui. É dito que ela tem a seguinte inclinação, né? É uma inclinação de 15. É o que nós temos lá, ok? E essa força é dito que ela tem quantos? Ela tem 100 newtons. Está ali. Estamos calculando a força 4, é igual a 100 newtons. Vou botar nossa barrinha aqui, modelo padrão para resolver. E vamos lá. Aqui a força 2 também, né? Então vamos lá. Força 4 em relação a x. Agora você já sabe, né? Eu repito o valor da força, 100 vezes seno ou cosseno. Vamos ver. Estou calculando em relação a x. Ela está colada em x. Então, cosseno de x. 100 vezes cosseno de quanto? De 15. Né? Cosseno de 15. Vamos calcular isso aqui para ver rapidinho. Ó, 100 vezes cosseno de 15. Qual o valor que nós temos? Opa, deu um número. Vamos ajeitar esse número aqui. 96, 59, 25. Então vamos colocar aqui igual 96,5925. Ok? Em relação, aqui nós calculamos em relação a x. Vamos ver então em relação a y. Força 4 em relação a y é igual 100 vezes seno ou cosseno? Seno, porque a força está separada do eixo y. Então, seno de 15. Qual o valor que nós temos? É só voltar aqui na calculadora. Em vez de calcular o cosseno, agora nós vamos calcular o seno. Então, vamos apertar a função seno na calculadora científica. E nós temos então seno de 15. Deu outro número ali meio estranho, né? 25,8819. 25,8819. Muito cuidado para não errar aqui pelo seguinte. É preciso que você observe, ó, que em relação ao eixo X, ela é, vou fazer de azul, em relação ao eixo X, ela é positiva. O eixo X está vindo aqui, 0, 1, 2, 3, vai embora para o infinito, né? Em relação ao eixo Y, no entanto, ela é negativa. Aqui está o 0, para baixo aqui está negativo, para cima aqui está positivo. Aqui para cá está positivo, para cá está negativo, ok? Vocês conhecem isso no plano cartesiano. Então é importante você perceber que quando você escrever essa força em relação a Y, é preciso que você acrescente o sinal de negativo, ok? Bom, temos aqui então as três forças calculadas em relação a x e a y. Mas para achar a força resultante, eu preciso agora somar todas essas forças, claro, né? E existe uma fórmula específica para isso. Qual é essa fórmula? Ó, vou escrever aqui, ó, fórmula. Deixa eu colocar aqui. Fórmula. Fórmula é a seguinte. Força resultante ao quadrado é igual o somatório da força
da força resultante de x ao quadrado, mais o somatório da força resultante de y ao quadrado, ok? Então o que isso aqui está nos pedindo? Eu preciso pegar todas as forças resultantes em relação a x, vou circulá-las aqui de azul, ó. Essa daqui é uma força resultante em relação a x, ok? Essa daqui, que é negativa, também é uma força em relação a x, e essa daqui é uma força em relação a x, componente da componente x, ok? Essa daqui eu não preciso somar porque em relação a x ela é zero, ela não exerce força nenhuma, nem para a direita, nem para a esquerda, é apenas nesse sentido vertical aqui. Então ela não tem força nenhuma em relação a x, ok? Então, sabendo disso, eu preciso apenas somar isso aqui, ó. Escrever de novo aqui, assim, ó. Força resultante ao quadrado é igual. Se eu somar essas três forças, aqui eu já fiz isso na calculadora, eu vou chegar ao valor de 199,1347. Então eu vou escrever, ó, o somatório aqui é 199,1347. 1347, ok? Só que isso é ao quadrado, ó, tá vendo? Então eu preciso colocar que isso aqui tem que ser representado ao quadrado. Mas, agora vem um somatório das componentes da força em relação a y. Então, vou fazer de circular de preto aqui, ó. É essa daqui, vou fazer assim um círculo agora. É essa daqui, ok? E é essa daqui, ó. E ainda essa daqui, ó, que ela é totalmente no eixo y, ok? Bom, se eu somar essas quatro forças aí, eu obtive um resultado de 14,2935. 35. Isso aqui tem que ser ao quadrado. Bom, agora é só resolver isso aqui matematicamente. Como que nós fazemos então? Eu vou colocar, para tirar esse quadrado aqui, eu vou escrever que força resultante é igual a raiz quadrada, e vou escrever esses números aqui, ó, né? Ó, 199,1347 ao quadrado, mais 14,2935 ao quadrado. O resultante disso aqui, força resultante, é igual a... Eu já fiz essa conta também. Isso aqui vai ser 199,6470, ok? 199,6470 newtons, ok? Bom, está resolvido o problema, né? Está aqui, ó. O exercício pediu apenas para calcular a força resultante. Então está aí, né, o cálculo da força resultante. No nosso próximo exercício, nós vamos descobrir como é que eu descrevo essa força resultante aqui. Como que eu apago todas essas linhas que estão aqui sobre esse parafuso e escrevo apenas essa força aqui, ok? Mas por enquanto é isso. Bons estudos, repita aí o exercício sozinho, tenta fazê-lo sozinho. Busque outros modelos de exercício de força resultante na internet, porque é preciso que você pratique esses exercícios para que consiga fazer a prova com tranquilidade. Bons estudos!